Você acompanha agora a reunião ordinária da Comissão de Finanças. O colegiado é presidido pelo deputado Thiago Hoffmann. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia, pelas redes sociais. Estamos iniciando a reunião da Comissão de Finanças. Eu agradeço a presença virtual do deputado Adilson Espíndola, do deputado José Esmeraldo, do deputado João Coser, vice-presidente desta comissão, e as presenças físicas aqui do deputado Mazinho dos Anjos e do deputado delegado Danilo Baiense. Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos de hoje desta Comissão de Finanças, da 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura de forma híbrida. Dispensa a leitura da ata da 19ª reunião ordinária, sendo que esta foi encaminhada para os membros dessa comissão, e coloco a ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como vota o deputado delegado Danilo Baiense? Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, pela aprovação. Presidente, tem um microfone ali que o deputado Danilo não está usando. Se puder desligar, que está dando microfonia. Aquele ali, ó. Aí. Agora ligou o outro lá. Aí. Agora acho que vai funcionar. Isso. Então, deputado Mazinho dos Anjos pela aprovação. Deputado Adilson Espíndola. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação. Deputado João Coser. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Não respondendo, declaro a ata aprovada conforme encaminhada por maioria dos votos. Expediente, passo agora a leitura do expediente. Eduardo, por gentileza. Leitura do expediente, correspondências recebidas, item de número 1 a 3, ofício do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que encaminha as prestações de contas mensais referente aos meses de julho e agosto de 2023 e encaminha o relatório trimestral de atividades referente ao segundo semestre de 2023. Ciente. Item do número 4 a 11, ofício do gabinete do deputado Adilson Espíndola, do gabinete do Alexandre Chambinho, do gabinete do deputado Coronel Wellington, do gabinete do deputado João Coser, do gabinete do deputado Wellington Calegari, justifica a ausência destes nas reuniões ordinárias da Comissão de Finanças e Controle e Tomada de Contas. Ciente. Itens do número 12 a 44, ofício da Cefaz, encaminham os autos de acordo com Cefaz, número 10, 11 e 12 de 2023, pactuado por essas secretarias, acompanhado da devida justificativa. Encaminha o cancelamento do termo de acordo Cefaz de número 3 de 2023, pactuado por essa secretaria, acompanhado da devida justificativa. Encaminha o termo de aditivo aos termos de acordo Invest 152, 230, 424, 017, 019, 046, 047, 34, 039, 030, 034, 037, 044, 046, 048, publicados no Diário Oficial, junto com as respectivas fotocópias da publicação da resolução do Comitê de Avaliação do Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo Invest, encaminha um regime especial de obrigação acessória, REOA, número 12 e 13, pactuado por essa secretaria, acompanhado das devidas justificativas. Ciente. Itens do número 45, ofício do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Espírito Santo, CEPIR 015-2023, encaminha as propostas do Plano Plurianual 2024-2027. Ciente. Item de número 46, ofício do gabinete do deputado Dr. Bruno Rezende, número 095 de 2023, solicita que seja garantido no orçamento de 2024 o recurso financeiro no valor de 40 milhões para a construção do Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim. Ciente. Itens de número 47, mensagem do Governo do Estado, número 11 de 2023, mensagem 497 de 2023, encaminha o relatório de créditos suplementares e especiais abertos no período de janeiro a agosto de 2023 pela Secretaria do Estado de Economia e Planejamento, processo
197770-2023. Ciente. Proposições recebidas, itens de número 48 a 47. Ciente. Proposições distribuídas aos deputados, itens de número 58 a 60. Ciente. No anterior, Dudu, é 48 a 57. Ok, deputado. Proposições baixadas de pauta, item de número 61, projeto de lei 176 de 2020. Ciente em razão da tramitação em regime de urgência. Itens de número 62 a 63, projeto de lei 610 de 2019 e projeto de lei de 578, número 578, 2019. Ciente em razão do pedido de retirada de tramitação da matéria pelo autor. Proposições sobrestadas, não houve no período, devolvo a palavra ao presidente. Passamos imediatamente à ordem do dia e nós temos um conjunto grande de projetos de lei para serem relatados e eu vou passar aqui para a relatoria dos deputados presentes, que é o primeiro, que é o número 64, o relator deputado Alexandre Chambim, que ainda não está conosco aqui hoje. Na sequência, o 65 é um projeto de lei de autoria do deputado Capitão Assunção, número 65/2020, cujo relator é o deputado delegado Danilo Baense. Houve pedido de vista do deputado Adilson Espíndola, concedido na 15ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de agosto do corrente ano. E eu pergunto ao deputado Adilson Espíndola se ele já está apto a devolver o processo com seu voto. Sim, senhor presidente. Então, com a palavra, Vossa Excelência, deputado Adilson Espíndola. Eu vou ler todo o relatório para ficar mais fácil de entendimento, viu, senhor presidente? Projeto de lei de número 65/2020, de autoria do deputado Capitão Assunção, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Trata-se de um projeto de lei de número 65/2020, da autoria do deputado Capitão Assunção. O projeto de lei foi protocolado no dia 24 de janeiro de 2020, lido no expediente da sessão ordinária no dia 4 de fevereiro de 2020. Após o despacho da presidência, a proposição foi devidamente publicada, distribuída para análise pelas comissões permanentes desta Casa, após cumprimento do disposto no artigo 120 do Regimento Interno. Verifica a inexistência de proposições ou normas parecidas. Foi realizado estudo de técnica legislativa pela Diretoria de Redação. Na sequência, o projeto de lei foi analisado pela Procuradoria para emissão do parecer técnico jurídico, tendo aquela se manifestado pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 65/2020. A coordenação especial das comissões permanentes tomou ciência do parecer técnico, deu continuidade à tramitação na forma regimental, encaminhando a proposição para as demais comissões permanentes. O relator da Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Serviço Público e Redação, deputado Andinho Leite, na forma do disposto no artigo 41, inciso 1º do Regimento Interno, se manifestou pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição, sendo o parecer aprovado por 4 votos. Na Comissão de Saúde e Saneamento, o relator deputado Luciano Machado apresentou parecer pela aprovação do projeto de lei número 65/2020, o qual foi devidamente votado e aprovado na 21ª reunião ordinária realizada no dia 13 de julho de 2021. Em discussão na Comissão de Defesa do Consumidor, o relator deputado Carlos Von apresentou parecer aprovando o projeto de lei número 65/2020, o qual foi discutido, votado e aprovado na 4ª reunião extraordinária virtual realizada 16 de março de 2022. Chegando a essa Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas, o relator deputado Danilo Baense firmou seu parecer pela aprovação do projeto de lei número 65/2020. Após discussão na reunião de dia 7 de agosto de 2023, o deputado Mazinho dos Anjos pediu vistas do projeto e firmou seu parecer pela rejeição do projeto de lei número 65/2020.
Após discussão na reunião do dia 21 de agosto de 2023, o deputado Adilson Espíndola pediu vistas do projeto de lei para realizar emendas ao incluso projeto. É o relatório. Considerando o pedido de vista feito na reunião desta Comissão de Finanças no dia 21 de agosto de 2023, superando alguns pontos já tratados e observados acerca do trâmite legal do projeto de lei em questão, passo a enfrentar diretamente os aspectos de competência dessa comissão, de acordo com o artigo 42 e seus incisos do regimento interno desta Casa de Leis. 2 pontos foram levantados e discutidos pelo deputado Mazinho dos Anjos, quais sejam: primeiro, sobre a determinação contida no artigo 3º, que dispõe sobre a quantidade nunca inferior a 10% de banheiros químicos adaptados, e o segundo, que trata da multa prevista no inciso 2º do artigo 4º. Explicita o nobre deputado no seu relatório os motivos dos pontos levantados com as informações acolhidas junto aos representantes da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. A disparidade entre o valor mínimo e o valor máximo da multa a ser aplicada, 200 a 300 mil valores de referência do Tesouro Estadual, demonstrando a ausência de critérios objetivos para determinar o quanto que deverá ser aplicado aos infratores, e opina pela rejeição do projeto de lei de número 65/2020, de autoria do deputado Capitão Assunção. Deste modo, este deputado que esta subscreve, atento e entendendo a importância do projeto de lei de número 65/2020, mas também aos questionamentos levantados pelo ilustre deputado Mazinho dos Anjos, pediu vista ao incluso projeto e, neste ato, propõe 2 emendas modificativas nos artigos 3º e 4º, que assim explicitam: emenda modificativa ao projeto de lei de número 65/2020, que modifica a redação dos artigos 3º e 4º, ambos do projeto de lei número 65/2020, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de banheiros químicos adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizam cadeira de rodas no âmbito do Estado do Espírito Santo. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 3º do projeto de lei número 65/2020 com a seguinte redação: artigo 3º. O percentual de banheiros químicos adaptados com acessibilidade deverá ser de 2% em relação aos banheiros químicos comuns, garantindo-se pelo menos uma unidade com acessibilidade, caso o percentual resulte em fração inferior. Artigo 2º. Fica modificado o artigo 4º, inciso 2º do projeto de lei de número 65/2020 com a seguinte redação: artigo 4º. O não cumprimento do disposto nessa lei sujeitará aos organizadores e responsáveis pelo evento as seguintes penalidades: primeiro, advertência; segundo, multa entre 500 e 5.000 VRT-TS. Terceiro, na reincidência a multa será duplicada. Parágrafo único. A multa será dosada proporcionalmente ao número de banheiros químicos instalados. As emendas do projeto de lei de número 65/2020, da autoria do deputado Capitão Assunção, propõem no artigo 3º o percentual de 10% de banheiros com acessibilidade em relação aos banheiros comuns. Esta emenda propõe que esse percentual seja reduzido para 2% em relação aos banheiros químicos comuns. Temos então que, se forem instalados 10 banheiros químicos comuns, deverão ser instalados 2 banheiros com acessibilidade. Se forem instalados 50 banheiros químicos comuns, obrigatoriamente deverão ser instalados 10 banheiros químicos com acessibilidade. Se forem instalados 4 banheiros químicos comuns, deverão ser instalados 1 banheiro químico com acessibilidade, percentual menor, quase os 2%. A proposta da emenda é compatibilizar
o percentual aproximado entre as pessoas que necessitam de atenção especial em relação às pessoas comuns, sem a necessidade de atenção especial. Quanto ao artigo 4º, as penalidades estão sendo redimensionadas, compatibilizando o valor mínimo de 500 BRTS, atualmente R$ 2.148,05, com o valor máximo de 5.000 BRTS, atualmente R$ 21.480,05. O parágrafo único propõe a dosagem de multa dentro da proporcionalidade do número de banheiros químicos instalados. Por todo o esforço, senhor presidente, sugiro aos nobres pares dessa Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle e Tomada de Contas, pela adoção das emendas modificativas propostas, como consequente aprovação do projeto de lei de número 65/2020, de autoria do deputado estadual Capitão Assunção. Devolvo a Vossa Excelência, presidente. Obrigado, deputado Adilson, a quem eu parabenizo pelo brilhante voto. E eu, nesse momento, devolvo a palavra ao relator, que é o deputado delegado Danilo Baense, para saber se o deputado concorda com as emendas propostas pelo deputado Adilson e incorpora no seu relatório. Presidente, eu concordo com as emendas aí feitas aí pelo deputado Adilson, inclusive com relação à multa, que naquela discussão anterior nós achamos que estava desproporcional, muito alta, e o número de banheiros também que foi levantado aí pelo deputado Mazinho, e vamos supor que se coloque 5 banheiros, está num número inferior, daria meio, então pelo menos um banheiro eu acho que está muito bom e eu voto pela aprovação do relatório. Então, o relator incorpora as emendas modificativas no artigo 3º e no artigo 4º, relatados pelo deputado Adilson Espíndola, e eu passo agora para colher os votos dos demais, como vota o deputado Mazinho dos Anjos. Presidente, tendo em vista que foram apontadas emendas, esse projeto vai voltar para a Comissão de Constituição e Justiça. Então eu gostaria de parabenizar aqui tanto o deputado Danilo como o deputado Adilson e também a nossa comissão por estar debatendo o projeto de forma cautelosa e melhorando o projeto. Então na CCJ eu vou tentar, quando voltar, tentar ver se a gente faz alguma alteração para melhorar a redação, porque eu achei que o artigo 1º e o artigo 2º ficou um pouco confuso, porque o artigo 1º está obrigando a instalação de banheiro químico adaptado à necessidade das pessoas, tanto no público quanto no privado, em realização a eventos de qualquer natureza no Espírito Santo. Ou seja, qualquer evento que for feito no Estado, eu vou fazer uma festa no hall do meu prédio. Teoricamente, eu teria que colocar um banheiro químico, né? Lá, é o que está escrito aqui no artigo 1º. Mas o artigo 2º vem falando, já divergindo do 1º, nos eventos organizados em espaços públicos ou privados, em que haja disponibilidade de banheiros químicos. Então, ou seja, só em evento que você está disponibilizando o banheiro químico que você tem que colocar adaptado. Mas o 1º não diz isso. Então ficou um pouco confuso. Não sei se eu acho que na CCJ lá, quando voltar com a emenda, eu posso fazer uma correção para aperfeiçoar, porque eu acho que a intenção do proponente aqui é quando tiver evento com banheiro químico, não qualquer tipo de evento. Então ficou essa dúvida aí, mas eu vou acompanhar o parecer de Vossa Excelência com a sugestão do deputado Adilson, e que está atendendo aí pelo menos as duas questões mais importantes que eu identifiquei, que era a questão do percentual que eu achei muito alto, e também da falta de dosimetria aqui, nenhum critério de dosimetria da multa, que estava de 200 VRTE a 300.000 VRTE, ficava muito subjetivo. Então eu acompanho Vossa Excelência. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. Também acompanha o relatório com as emendas propostas pelo deputado Adilson Espíndola. Deputado João Coser. Se estiver nos ouvindo, deputado João Coser. Não respondendo, eu também acompanho o relatório deputado José Esmeraldo. Também não respondendo, eu também acompanho o relatório do deputado delegado Danilo Baense com as emendas modificativas do deputado Adilson Espíndola. Então, por maioria dos votos, fica aprovado o relatório do deputado delegado Danilo Baense e eu devolvo a assessoria para continuar a tramitação do processo.
O item 66, projeto de lei do deputado Fabrício Gandini, número 285/2019, está sob relatoria do deputado engenheiro José Esmeraldo, mas considerando que o prazo para relatar o presente projeto de lei já se encontra ultrapassado, então, na condição de presidente da comissão, eu estou avocando esse projeto e vou passar a relatoria da matéria com a máxima vênia ao deputado José Esmeraldo, para que a gente possa dar continuidade aqui ao trabalho. Presidente? Pois não, deputado Mazinho dos Anjos. Tem algum projeto que você tem preferência na pauta? Porque eu tô tendo que sair agora às 2, que vai ter a posse do Conselho Substituto Donati no Tribunal de Contas, e eu vou ter que sair. Aí, se tivesse alguma prioridade aqui, eu já ficaria para votar. Acho que pode ser esse mesmo que eu vou relatar. Okay. Então eu relato e depois Vossa Excelência vai atrasar no máximo 15 minutinhos lá. Tá bom. Bom, trata-se de projeto de lei número 285/2019, de autoria do deputado Fabrício Gandini, que tem finalidade de alterar o disposto no artigo 1º da Lei 2.829, de 6 de abril de 2018, legislação esta que obriga os estabelecimentos comerciais e empresariais prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza, localizados no Estado do Espírito Santo, a fornecerem aos consumidores protocolo de atendimento. Então, na verdade, nós estamos tratando aqui de uma alteração proposta pelo deputado Fabrício Gandini a uma lei já existente que já obriga os prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza no Espírito Santo a fornecer aos consumidores protocolo de atendimento. O projeto já tramitou, eu estou economizando aqui no relatório, deputado Mazinho. O projeto já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, que foi pela sua constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. E também na comissão, foi pela aprovação da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, né? Então, eu passo imediatamente agora na Comissão de Finanças a relatar. Conforme acima grifado, o projeto de autoria do senhor deputado Fabrício Gandini tem por objetivo estabelecer novos parâmetros complementares para a disposição contida no artigo 1º da Lei 10.829, de 11 de abril de 2018. Vejamos em verbis como ficaria a alteração. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 10.829, de 6 de abril de 2018, que obriga os estabelecimentos comerciais e empresariais prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza, localizados no Estado do Espírito Santo, a fornecerem aos consumidores protocolo de atendimento e dar outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação, abre aspas. Artigo 1º. Os fornecedores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza no âmbito do Estado do Espírito Santo deverão fornecer aos consumidores protocolo de atendimento informando a data, o horário, o motivo do comparecimento do consumidor ao local, bem como a informação de que o artigo 18, parágrafo 1º do Código de Defesa do Consumidor obriga a assistência técnica autorizada a sanar o defeito do produto no prazo máximo de 30 dias a partir da entrada. Nesse contexto, a justificativa do projeto de lei se concentra na defesa do consumidor, pois impõe a devida informação ao consumidor relativa a todos os aspectos do serviço. Só um segundinho. Passa para o Emerson, por favor, aqui para mim, Dudu. Conforme prevê o artigo 6º, inciso 3º da Lei 8.078, de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor. Desta forma, protegendo o pleno exercício desse importante direito consumerista, assim dita a justificativa em verbis. Sendo assim, necessária se faz a alteração legislativa em observância ao princípio da transparência ou da informação que consagra que o consumidor tem o direito de ser informado sobre todos os aspectos do serviço, conforme prevê o artigo 6º, inciso 3º da Lei 8.078. Assim, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acerca do serviço e de suas características de maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões, devendo o fornecedor transmitir efetivamente ao consumidor todas as informações indispensáveis à decisão de consumir ou não o serviço. Desta forma, o consumidor, que é a parte hipossuficiente na relação consumerista, passaria a estar plenamente informado de todo o contexto do serviço pelo mesmo adquirido. Nesses termos, indubitavelmente, denota-se da regulamentação do projeto 285/2019, que sua pretensão é de grande relevância para o interesse público da sociedade capixaba, daí o seu elevado grau de importância. Com essa finalidade objetivada, tem-se que a teleologia empregada é de minimizar a lesão ao direito do consumidor,
valendo-se de medidas de instrução probante para a parte hipossuficiente na relação de consumo, que no presente caso concreto seria a aplicação da garantia de efetividade de seus direitos em geral para com os fornecedores de serviço. Dessa forma, o mens legislatórios, que se destaca da justificativa, é relevante sob a ótica do interesse público. Destarte, resta registrado o elevado grau da importância meritória do projeto. Desse diagnóstico só tem da intelecção do objeto da proposição e do contexto pretendido frente aos termos de sua pretensa normatização, em que a mesma não reflete despesa pública, haja vista que sua regulamentação implicaria tão somente em modular a orientação das atividades já existentes do PROCON, ou seja, a proposição não gera impacto financeiro na ordem da administração pública, que já executa este específico serviço público de proteção do direito do consumidor. Com essa inteligência normanda, o projeto encontra-se adequado para surtir eficácia no âmbito da sociedade capixaba. Nesses termos, perante a análise de mérito, verifica-se do diagnóstico decorrente que, incontestavelmente, a pretensão normativa da proposição legislativa, de autoria do senhor deputado Fabrício Gandini, não traz ponto de divergência com o interesse público da sociedade do Espírito Santo, bem como não gera despesa pública significativa para o Tesouro Estadual. Contudo, deve-se observar que o projeto de lei 285/2019 visa alterar dispositivo de lei estadual atualmente em vigor, que é exclusivo para prestadores de serviço que menciona, exclusivo para fornecedor de serviços de assistência técnica, mas indica correlação indevida dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que é próprio para o comércio de produtos, a saber, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, a que se destinam ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir substituição das partes viciadas. Parágrafo 1º, e aí eu coloco em negrito: não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e à sua escolha: número 1, a substituição do produto por outro da mesma espécie; número 2, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas; 3, o abatimento proporcional do preço. Desta forma, não há identidade lógica entre o texto proposto da Lei 285/2019 e a exigência de fornecedores de serviço técnico de informar a obrigatoriedade própria para o comerciante de produtos. Não são os fornecedores de serviço técnico obrigados a trocar produtos, a substituição de produtos. Então, eu estou propondo ao projeto de Lei 285/2019 a seguinte emenda modificativa. O artigo 1º do projeto de lei 285/2019 passa a ter a seguinte redação: artigo 1º. O artigo 1º da lei 10.829, 6 de abril de 2018, que obriga os estabelecimentos comerciais e empresariais prestadores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza, localizados no Estado do Espírito Santo, a fornecerem aos consumidores protocolo de atendimento e dar outras providências, passa a vigorar com a seguinte redação: dois pontos, abre aspas. Artigo 1º. Os fornecedores de serviços de assistência técnica de qualquer natureza no âmbito do Estado do Espírito Santo deverão fornecer aos consumidores protocolo de atendimento informando a data, o horário, o motivo do comparecimento do consumidor ao local, de forma a tal protocolo corresponder à comprovação hábil em garantia dos direitos dos consumidores de serviços de assistência técnica em geral. Ou seja, estou modificando para que ele trate exclusivamente daquilo que lhe é direito em relação à assistência técnica e não à substituição de produto, porque a substituição de produto cabe a quem vendeu o produto ou até o fabricante e não ao prestador de serviço da assistência técnica. Certamente a emenda modificativa acima narrada realiza o hábil saneamento da correlação lógica, sem perder a teleologia de garantir ao consumidor condição de provar que realizou tempestivamente a devida reclamação do vício do serviço de assistência técnica de qualquer natureza por ele contado. Então, por isso eu proponho aos ilustres pares dessa comissão a adoção do seguinte parecer: a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei número 285/2019, de autoria do senhor deputado Fabrício Gandini, com a adoção
da seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 285/2019, que eu não vou ler novamente, mas é a emenda modificativa que eu já realizei aqui a leitura. Então, nesse momento eu encerro o meu parecer e relatório e coloco em discussão o meu parecer e relatório. Presidente, queria discutir rapidamente. Deputado Mazinho dos Anjos com a palavra. Primeiro, parabenizar a sua reflexão, que foi exatamente o que eu anotei aqui e observei, porque, e na minha opinião, a gente não precisava nem estar discutindo essa lei é inócua. Não tem funcionalidade nenhuma no âmbito do Estado, sendo que existe o Código de Defesa do Consumidor que já fala o que tem que ser feito pelo vendedor, pela assistência técnica, pelo consumidor, está tudo lá. Então a gente está alterando uma legislação. O que Vossa Excelência fez foi acertar o projeto para não prejudicar as empresas de assistência técnica que não são responsáveis pela troca do produto. Né? E esse artigo que está sendo alterado por essa lei, ele ficou completamente confuso, porque ele fala que o artigo 18, parágrafo 1º, que dá a obrigatoriedade de sanar em 30 dias, mas não é isso. Né? Se não for sanado pela empresa que vendeu por intermédio da assistência técnica, por dela própria, é o que diz o Código de Defesa do Consumidor, aí sim o consumidor tem 3 opções lá, que são os incisos, né? Substituir o produto, dinheiro de volta e por aí vai. Então eu não vejo necessidade nenhuma dessa lei, mas o seu parecer está indo exatamente corrigir essa discrepância e não prejudicar, não colocar a responsabilidade para a assistência técnica e não a responsabilidade dela. Então eu vou acompanhar o seu parecer, que foi muito bem colocado, foi uma reflexão muito bem colocada, né, de manter a responsabilidade de quem de direito e não incrementando para as empresas de assistência técnica que não são obrigadas a ressarcir o produto, elas apenas, né, são credenciadas, até porque a assistência técnica muitas vezes não é a própria empresa que vende. É uma empresa credenciada, né, parceira, ela recebe para fazer assistência e dá o laudo. Se esse produto presta, se tem jeito de consertar, se não tem. Então ela faz isso e entrega para quem vendeu, que vai ter que ressarcir por intermédio do fabricante ou dela própria. Então eu vou acompanhar o parecer de Vossa Excelência, que foi muito feliz em observar essa situação que estava sendo colocada pela alteração desse artigo. Obrigado, deputado Mazinho dos Anjos. O deputado Mazinho já adiantou, além da discussão, o voto, e eu continuo em discussão. O deputado delegado Danilo Baense quiser. Deputado Tiago, eu inicialmente quero parabenizar a Vossa Excelência por ter corrigido aí uma situação nesse projeto de lei, que realmente estava transferindo uma responsabilidade, né, para indenizar um bem que a pessoa não vendeu. Né? Como o deputado Mazinho muito bem explicou, tem algumas assistências técnicas que são da própria empresa, mas uma grande maioria não é da própria empresa, são empresas que foram contratadas para prestar esse tipo de serviço. Então estava transferindo essa responsabilidade para eles, né, o que realmente era um absurdo. Mas Vossa Excelência já fez as correções necessárias e eu acompanho Vossa Excelência parabenizando mais uma vez pelo relatório. Obrigado, deputado delegado Danilo Baense. Então vou continuar colhendo os votos. Como vota o deputado Coronel Wellington. Alguém ligue o microfone ali, já está ligado, deputado. Presidente, boa tarde. Boa tarde, deputado delegado Danilo Baense. Boa tarde, deputado Mazinho dos Anjos. Queria parabenizar a Vossa Excelência pelo relatório e dizer que eu acompanho na íntegra o relato que Vossa Excelência fez em relação ao projeto Gandini. Obrigado, deputado Coronel Wellington. Deputado Adilson Espíndola. Deputado João Coser. Eu voto com o relator, presidente. Obrigado, deputado João Coser. Deputado engenheiro José Esmeraldo. Respondendo então por maioria dos votos, fica aprovado o meu parecer em relação ao projeto de lei do deputado Fabrício Gandini, número 285/2019, com a emenda relativa proposta de minha autoria ao artigo 1º. Devolvo então a assessoria para que o projeto de lei possa continuar a sua tramitação. Eu vou passar agora a relatoria no item. Deputado João Coser, tem o item 67, que é um projeto de lei do deputado Hudson Leal, que é
de relatoria de Vossa Excelência, mas entendo que Vossa Excelência está fora. Se Vossa Excelência preferir, eu posso deixar para a próxima reunião da comissão para sua relatoria. Posso pular o item 67? Sim, presidente. Pode pular. Combinado, então. Então, passo ao item 68, que é o projeto de lei de autoria da deputada Janete de Sá, número 402/2021, que é de relatoria do deputado delegado Danilo Baense, e eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência está apto a relatar. Estando apto a relatar, Vossa Excelência está com a palavra. Projeto 402/2021, deputada Janete de Sá, institui o programa de contratação de mulheres vítimas de violência doméstica e financeiramente dependentes, que estabelece a criação de incentivos fiscais para as empresas que contratarem mulheres nessas condições. Em linhas gerais, a presente proposição visa instituir um programa de contratação de mulheres vítimas de violência e financeiramente dependentes, estabelece a criação de incentivos. A matéria foi protocolada em 6 de 8 de 2021 e lida no expediente da sessão ordinária do mesmo dia. A diretoria de redação ofereceu estudo de técnica legislativa no dia 9 de 8 de 2021. Não consta nos autos até o presente momento evidente publicação da matéria no Diário do Poder Legislativo. Após o parecer técnico com opinamento divergente da Procuradoria, o Procurador-Geral opinou pela inconstitucionalidade material da matéria, acompanhando o subprocurador setorial legislativo, não acolhendo o parecer do procurador designado, que havia sido pela constitucionalidade da matéria. O projeto de lei 402/2021 recebeu encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça, Cidadania, Serviços Públicos e Redação, que na 9ª reunião ordinária híbrida, ocorrida em 14 de 6 de 22, emitiu parecer pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da proposição, conforme a ata das folhas 71 e 72 dos autos. Em seguida, a propositura passou pela então designada Comissão de Defesa de Cidadania e Direitos Humanos, que emitiu parecer número 26/2022 pela aprovação da matéria, folhas 90 a 92. Fim do prazo legislativo, os autos foram arquivados à forma do artigo 147 do Regimento Interno. Na nova legislatura, tendo em vista o deferimento do senhor presidente da Ares, os requerimentos de desarquivamento, o RD 96/2023, apresentado pela autora, solicitando o desarquivamento da matéria nos termos do artigo 147, parágrafo 1º do Regimento Interno, a proposição seguiu para continuidade de sua tramitação regimental. Na Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, ofereceu parecer número 03/2023 pela aprovação da matéria, conforme ata publicada no DPL do dia 10 de 7 de 2023. Finalmente, a matéria veio a esta Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para exame e emissão de parecer na forma dos artigos 42 e 43 do Regimento Interno, Resolução 2700/2009. É o relatório. Parecer do relator. Conforme já mencionado, o projeto de lei 402 visa instituir o programa de contratação de mulheres vítimas de violência e financeiramente dependentes, PCMVVDFD, que estabelece a criação de incentivos fiscais para as empresas que contratarem mulheres nessas condições. Em sua justificativa, a autora teceu as considerações abaixo sobre o objetivo do presente projeto de lei. Abro aspas. Infelizmente, é sabido que há uma grande subnotificação de denúncias de violência contra mulheres em todo o país. No Espírito Santo também não é diferente. Um estudo do Instituto Data Senato mostrou que a ausência de renda própria e a relação de dependência financeira entre são elas as principais razões que levam as mulheres a evitar a denúncia do agressor às autoridades. A dependência financeira apareceu em 32% das respostas das vítimas, como principal razão a não procurar a polícia contra o companheiro ou parente. A situação fica ainda mais complicada quando há filhos, principalmente se for fruto da relação, o que gera o receio da mulher de não conseguir suprir as despesas sozinha, caso abra mão do suporte financeiro do agressor. Deste modo, ela opta por permanecer num ambiente doméstico hostil para tentar dar melhores condições aos filhos. Um dos principais objetivos do presente projeto de lei é acender a empatia na sociedade, visando o enfrentamento a esse crime hediondo através da independência financeira da vítima e, com essa independência, quebrar esse ciclo de violência. Fecho aspas. Depreende-se da justificativa da proposição que, com a adoção da medida, a autora busca criar mecanismos que possibilitam o empoderamento
das mulheres vítimas de violência de forma a eliminar ou reduzir sua dependência financeira dos agressores. A ciência das finanças, em seu sentido amplo, consiste, segundo Aliomar Baleeiro, abro aspas, disciplinar ou disciplina que, pela investigação dos fatos, procura explicar os fenômenos ligados à obtenção e dispêndio do dinheiro necessário ao funcionamento do serviço a cargo do Estado ou de outras pessoas de direito, assim como os efeitos outros resultantes dessa atividade governamental. Sob este ponto de vista, é uma ciência ontológica, isto é, um julgamento de existência, o que é e por que é, fecho aspas. Sem dúvida, a aprovação da medida vai ao encontro dos interesses públicos. A estimativa de impacto orçamentário mostra-se de pouca monta, sendo incapaz de trazer impacto negativo ao sistema, especialmente considerando o benefício que traz às mulheres vítimas de violência. Sobre a ótica das finanças, economia, orçamento, fiscalização, controle e tomada de contas, a proposição não apresenta qualquer dispositivo cuja execução repercuta negativamente nas finanças públicas, de maneira que não há óbice para a regular tramitação. Destaque no que diz respeito ao mérito, verifique que o projeto de lei 402/2021 vai ao encontro do interesse público do Estado do Espírito Santo, relevando-se assim, portanto, de mérito nos termos do artigo 42 e 43 da Resolução 2700/2009. Pelas razões acima expendidas, sugerimos, nobres pares dessa comissão, a adoção do seguinte: parecer. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 402/2021, de autoria da deputada Janete de Sá. Eu queria só no final, presidente, fazer um registro que realmente a subnotificação ela é imensa. Não obstante, a gente tem aí um volume altíssimo de violência contra as mulheres, contra as crianças. Nós tivemos aí só no ano passado, aqui no Estado do Espírito Santo, mais de 1.000 estupros de vulneráveis no Estado do Espírito Santo. Nós tivemos em 2020 308 partos de meninas de 10 a 14 anos. Em 2022 e 2021 nós tivemos 300. 2022 caiu para pouco mais de 200 e graças ao trabalho, ao intenso trabalho realizado aí pela Comissão de Proteção à Criança, as demais autoridades aí durante o segundo biênio da legislatura passada, caiu para pouco mais de 60 no primeiro semestre deste ano. Então é muito importante hoje, presidente, eu recebi no meu gabinete um pedido de ajuda, onde um cidadão aqui numa cidade do interior do nosso estado aqui, já havia 10 ocorrências contra ele. 10 ocorrências contra ele, face a ex-companheiro, inclusive um estupro praticado por ele contra a ex-mulher, quando invadiu a casa dessa senhora e manteve relações sexual à força, não obstante haver ali uma medida protetiva que ele não poderia se aproximar a mais de 100 metros. Então, Vossa Excelência vê que realmente a situação é lamentável. Eu quero parabenizar aqui a deputada Janete Sá pelo brilhante projeto. Obrigado, deputado delegado Danilo Baense, pela aprovação. E eu coloco em discussão o relatório do deputado delegado Danilo Baense. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos como vota o deputado Coronel Wellington. Presidente, eu gostaria também de parabenizar a deputada Janete pela proposição do projeto de lei número 402, parabenizar aí o relator, o deputado delegado Danilo Baense, pelo relatório e dizer que eu voto com o relator. Deputado Coronel Wellington acompanha o relator. Deputado Adilson Espíndola. Não respondendo. Deputado João Coser. Deputado João Coser. Eu voto a favor com louvor a proponente. Muito bem, deputado João Coser. Eu também acompanho o relator, parabenizando a deputada Janete pela iniciativa e parabenizando também nosso querido deputado delegado Danilo Baense pelo brilhante relatório. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei na Comissão de Finanças por maioria dos votos. Eu passo imediatamente ao item 69. Ainda dá tempo? Acho que dá. Projeto de lei do deputado Capitão Assunção, número 591/2019,
proíbe a cobrança das instituições financeiras e congêneres por emissão de segunda via de documento feito em papel termosensível e da outras providências. Eu sou o relator, estou apto a relatar e nesse momento passo a relatar o projeto do capitão Assunção. Trata-se do projeto de lei 591/2019, que tem como escopo proibir a cobrança das instituições financeiras e congêneres por emissão de segunda via de documento feito em papel termosensível e da outras providências. Os bancos normalmente emitem seus comprovantes dentro daquele papel termosensível, que é um papel que tem uma validade muito curta, que logo ele perde aquela impressão. Então, o que o deputado capitão Assunção está propondo é que, em caso de necessidade de segunda via, caso esse documento tenha sido perdido pelo tempo, que a instituição não possa fazer a cobrança dessa segunda via. A matéria foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, onde recebeu o parecer número 100/2020 pela sua constitucionalidade e, posteriormente, o parecer número 10/2021 pela sua aprovação na Comissão de Defesa do Consumidor. Tem um bichinho aqui enjoado aqui, ó. Ato contínuo, a matéria foi encaminhada ao arquivo desta Casa. Tendo em vista o deferimento do senhor presidente ao requerimento número 70/2023 do autor, anexado à proposição, solicitando o desarquivamento da matéria nos termos do artigo 141, parágrafo 1º do Regimento Interno, a matéria vem a esta douta comissão para exame de mérito e o parecer nos termos do artigo 42 do Regimento Interno. É o relatório. Parecer do relator. Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer desta comissão cinge-se a análise de mérito quanto ao aspecto econômico e financeiro que concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública em conformidade com o artigo 42, inciso 5 e 19º do Regimento Interno, estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista diverso que compete regimentalmente às demais comissões permanentes. Segundo o autor, o presente projeto de lei tem por objetivo proibir a cobrança das instituições financeiras e congêneres por emissão de segunda via de documento feito em papel termosensível e dá outras providências. O papel termosensível, usualmente utilizado nas operações realizadas nas instituições financeiras, é alvo de justas críticas pela sociedade, dado o seu curto tempo útil para o fim a que se destina. É comum ver situações em que o conteúdo impresso nesse tipo de papel, em pouquíssimo tempo, desaparece. Por consequência disso, o consumidor, maior interessado no conteúdo descrito no documento, é obrigado a realizar uma fotocópia ou mesmo pagar na própria instituição financeira a emissão de segunda via do documento com o objetivo de tê-lo como comprovante ou algo similar. Sendo assim, nota-se que a presente proposição em análise visa resguardar o interesse público na medida em que visa desonerar esta parcela da sociedade e, para tanto, não onerar o erário. Quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifique-se a intenção do autor que em seu projeto não promove renúncia fiscal, muito menos aumento de despesa pública. Diante do exposto, propõe-se aos nobres pares desta douta comissão a adoção do seguinte parecer. Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é pela aprovação do projeto de lei 591/2019, de autoria do deputado capitão Assunção, com uma emenda modificativa que eu estou propondo, apenas tirando o final que dá a providência. Como é a proposta original do deputado capitão Assunção? Proíbe a cobrança das instituições bancárias por emissão de segunda via de documento feita em papel termosensível e dá outras providências. Com a emenda fica o artigo 1º. Fica proibida a cobrança das instituições bancárias por emissão de segunda via de documento feita em papel termosensível, ponto final. Afinal de contas, não há outras providências propostas no projeto de lei do deputado capitão Assunção, então só estamos tirando essa expressão, deputado delegado Danilo Baense. É assim que eu relato e coloco imediatamente o meu relatório em discussão. Não havendo quem queira discutir, vou colher os votos como vota o deputado delegado Danilo Baense. Pela aprovação, presidente. Pela aprovação com a emenda, deputado? Com a emenda? Com a emenda. Com a emenda. Deputado Coronel Wellington. Pela aprovação com a emenda. Pela aprovação com a emenda. Deputado Adilson Espíndola. Não respondendo, deputado João Coser. Voto com o relator, presidente. Com o relator, pela aprovação com a emenda modificativa, portanto, por maioria dos votos, fica aprovado o relatório do item 69 e eu devolvo à assessoria para a continuidade da tramitação do projeto de lei. Ficamos pendentes, então, em termos de relatoria da matéria
do item número 64, que é de autoria do deputado que é de autoria do deputado Dari Pagung, de relatoria do deputado Alexandre Chambim, que hoje não esteve conosco na comissão, e do item 67, de autoria do deputado Hudson Leal, cujo relator é o deputado João Coser, que está presente conosco virtualmente, mas vai relatar na próxima sessão ordinária. Portanto, nós passamos pelos demais projetos e, nesse momento, eu passo imediatamente à fase das comunicações. E já peço a comunicação, aproveito a nossa audiência e a presença dos deputados para comunicar que hoje, às 19 horas, aqui no auditório da Assembleia Legislativa, nós realizaremos a terceira audiência pública de debate sobre o projeto de lei orçamentária anual 2024. Projeto este enviado pelo excelentíssimo governador Renato Casagrande a esta casa e que se encontra nesse momento na Comissão de Finanças. Nós já realizamos 2 audiências públicas, uma no município de Nova Venécia, em que nós abarcamos os municípios das regiões norte e noroeste do estado, uma em Cachoeiro de Itapemirim, que nós abarcamos os municípios da região sul, do Caparaó, de todo o sul do estado do Espírito Santo, e agora na região metropolitana nós faremos o debate com os municípios da região metropolitana e dos municípios vizinhos aqui das nossas regiões de montanhas e outros. Então, ficam todos convidados para aqui na Assembleia Legislativa hoje às 19 horas, eu conto com a presença dos deputados que puderem estar presentes. Às 19 horas, nossa Comissão de Finanças fará uma reunião extraordinária, audiência pública, para debate do orçamento, projeto de lei orçamentária encaminhado pelo governo do Estado. E agora, nesse momento, eu passo a palavra também aos deputados que quiserem fazer alguma comunicação referente à nossa comissão. Deputado delegado Danilo Baense, nenhuma comunicação. Deputado Coronel Wellington, também não. Deputado vice-presidente João Coser. Eu não ouvi, presidente, desculpa. Alguma comunicação, deputado João Coser? Vossa Excelência queira fazer? Obrigado, não, estou em paz. Então, ótimo. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da Comissão de Finanças desta tarde. Uma boa tarde a todos. Você acompanhou agora a reunião da Comissão de Finanças. Mais informações no jornal Panorama às 10 da noite e no portal de notícias da Assembleia. TV Alice, mais perto de você.